Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar. Pai, a tua palavra ela é muito clara a respeito dos tempos do fim, quando diz o que vai acontecer e o que virá depois. Por isso, nosso coração se consola na tua promessa, e o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé espera com convicção o retorno do nosso Salvador. Enche os nossos corações, torna as nossas mentes esclarecidas pela palavra do Senhor, a fim de que tenhamos vidas estáveis, santas, comprometidas com o Senhor e o teu decreto eterno e a tua vontade, que é soberana, é majestosa e também é santa. Abençoa-nos com a tua palavra nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, tem uma letra. Nós estamos trabalhando 2 Pedro e Mercedes CLS 350, falar com os diáconos, placa MA9F00. Então, se você é o dono desse carro, procure os diáconos lá à entrada da igreja. Retomando agora o que nos interessa, nós estamos trabalhando 2 Pedro, e o nosso tema é fortalecendo a fé dos irmãos. Nós estamos trabalhando 2 Pedro associado com 1 Pedro. Os irmãos se lembram que nós trabalhamos 6 exposições em 1 Pedro, tratando sobre como enfrentar o sofrimento, ou melhor, como testemunhar a Cristo durante um tempo de enfrentamento de sofrimento, como uma pandemia, como uma enfermidade dentro de casa, como uma tribulação, como uma adversidade que vem sobre a nossa casa. Como enfrentar o sofrimento, mantendo um padrão de testemunho cristão, nós vimos isso em 1 Pedro. E associado a isso, nós tratamos então de 2 Pedro, mostrando que a nossa fé ela pode e deve ser fortalecida se nós usarmos os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para testemunharmos o Evangelho
e para vivermos uma vida que seja agradável a dois. Um tema que une as duas epístolas é o tema da segunda vinda de Cristo. Em 1 Pedro, Pedro mostra que a segunda vinda de Cristo nos consola ao enfrentarmos o sofrimento. Sabendo que vamos viver eternamente com Deus, sabendo que Ele está preparando um lugar para nós vivermos com Ele eternamente, e enfrentando sofrimento, dificuldades e apertos aqui nessa vida, saber que tudo está preparado e que isso é certo traz consolo, segurança e aumenta a nossa esperança no nosso Salvador. Agora, em 2 Pedro, o tema da segunda vinda de Cristo, ele é mais sombrio. Ele mostra que a segunda vinda de Cristo é o desespero daqueles que não andam de forma apropriada com Deus, mas também é o tema da esperança e da segurança daqueles que servem a Deus. Quando enfrentamos a mentira, o ensino falso, o mau testemunho, e sabemos que o Senhor Jesus virá, sabemos que o que está aguardado para nós no final é vitória e não derrota. E é nesse tom que Pedro trabalha então a segunda vinda do Senhor Jesus. Exatamente porque a doutrina da segunda vinda, ou a promessa da volta de Cristo, era o principal assunto dos falsos mestres dentro da igreja. Eles queriam fazer a igreja esquecer dessa promessa. Eles queriam fazer com que a igreja se acostumasse e aceitasse apenas uma vida aqui, antes da morte, tentando mostrar e provar que se Deus irá nos abençoar, será somente aqui. Então, nesse ponto, eles se assemelham muito aos proponentes da teologia da prosperidade, que não negam o céu, mas não falam do céu em momento algum nas suas pregações, porque o interesse deles é aqui. E o interesse deles é aqui, não porque querem ver o povo de Deus tranquilo, vivendo bem, mas porque querem fazer com que o povo de Deus lhes proporcione uma vida bem melhor e confortável aqui na terra. Todo o seu ensino, que é baseado na bajulação e na ocultação das verdades fundamentais da Escritura, é algo para massagear o ego das pessoas com bajulações e elas então financiarem o seu projeto de vida. E Pedro vai relembrar isso aqui, ele já havia mencionado no capítulo 2 e agora ele vai falar aqui. Agora, tendo feito esse contexto, uma canção que nós temos muito prazer em cantar, desde que eu me entendo por crente presbiteriano, isso já tem 40 anos, essa é uma canção que vira e mexe, ela aparece e a gente canta sempre com muito prazer. Recentemente nós a cantamos aqui num dos cultos da igreja. Nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas de que amanhã a canção, se eu não me engano, foi Luiz de Carvalho quem a gravou pela primeira vez, o Ademar de Carvalho, lá atrás, bastante tempo atrás, lá na década de 70, um pouquinho antes. E qual que é o amanhã que ele está falando na canção? Ele não está falando simplesmente do amanhã, ele está falando da eternidade. Eu posso crer no amanhã, aquela promessa que vem. Então, por causa da ressurreição de Jesus e da promessa que Ele fez da vida eterna para nós e para o seu povo, nós vivemos cada dia da nossa vida em segurança e em esperança. O que nos move e o que nos mantém firmes e perseverantes na fé é essa segurança de que uma vez que o nosso Salvador vive, nós viveremos também. E essa já era uma crença lá do Antigo Testamento, Jó já havia dito isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, então com estes meus olhos eu verei a Deus. Jó fala isso, talvez, quem sabe, lá na época do Gênesis. Porque muitos defendem que Jó é contemporâneo de Moisés, e há até quem defende que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Mas isso são polêmicas à parte. No entanto, já tem muito tempo que é assim. Desde o Antigo Testamento já era assim.
e o Novo Testamento com a vinda de Jesus e as promessas mais claras que ele fez, nos levam a essa mesma fé. Quando nós olhamos o contexto, então, de 2 Pedro 3, nos lembramos do que falamos nos últimos 2 domingos, que Pedro tratou da nulidade e da decepção que a atuação dos falsos mestres na igreja produz. Tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem atrativa, uma linguagem que é baseada na bajulação das pessoas para lhes conquistar a confiança e na difamação daqueles que denunciam os seus erros, e então bajulam, ganham a confissão, e depois o resultado é decepção. Fonte sem água, nuvem sem chuva. É como o cão que come o próprio vômito. É como a porca que você dá um banho, joga perfume e quando você coloca no chão e abre a porta, ela vai direto para o chiqueiro, porque a sua natureza continua a mesma, sem mudança. Você pode lhe dar um banho, mas se ela é porca, ela gosta de sujeira mesmo e é para lá que ela vai. Muitas vezes é assim com a gente. Se Deus não muda a nossa natureza, se Ele não converte o nosso coração, nós voltamos e voltamos e voltamos outra vez para os mesmos pecados e os mesmos erros. Pedro avança um pouco mais, mostrando que o foco do ensino falso é desacreditar a promessa divina quanto à segunda vinda de Cristo. O discurso deles é o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Lembra do Salmo 42? O teu Deus, onde está? É a mesma coisa, questionando a presença, a realidade e também a promessa de Deus para as nossas vidas. Pedro reafirma no capítulo 3 a sua condenação e ele esclarece como será o fim do mundo e o juízo final. Nós temos nesse capítulo de 2 Pedro uma das descrições mais claras de como vai ser o fim, antes de que moremos a eternidade inteira com Deus. E essa passagem ela é tanto um desafio, a perseverança na fé, como um consolo. Nós sabemos que o novo céu e a nova terra estão por chegar. Assim sendo, eu quero mostrar 4 ensinamentos básicos aqui de Pedro. Alguns são repetidos a respeito de fortalecer a nossa fé na promessa bendita da vinda do nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, Pedro desafia a igreja a manter viva a memória do que foi aprendido. Lá no começo, no capítulo 1, ele diz: olha, eu escrevi para relembrá-los de tudo que vocês já aprenderam. Agora ele diz: olha, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo. E essa afirmação é uma das bases para nós dizermos então que o autor de 2 Pedro foi Pedro. Ele escreveu a primeira carta e está dizendo: olha, estou escrevendo a segunda. E observe no versículo 1 e no versículo 2 a insistência de Pedro de que nós devemos fazer uso esclarecido da memória no que diz respeito ao que ele havia dito lá no capítulo 1, verso 16 a 21, o testemunho apostólico, a escritura sagrada e a palavra profética. Os 3 fundamentos históricos da fé cristã. Ele quer despertar com lembranças uma mente esclarecida. Observe o que ele diz literalmente aí no texto. Essa é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, nas duas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Fazer a igreja lembrar. Quando eu estava no início do meu ministério, lá em 1991, havia uma polêmica entre os professores de homilética, os professores que ensinam pregação no seminário. É o seguinte: é lícito, é ético, é correto repetir sermão? E aí tinha gente que falava: eu nunca repito um sermão. E tinha outros que a gente sempre via que o esboço dele estava amarelado de tanto repetir. Mas havia essa briga. Não tinha internet naquela época, a gente ouvia sermão repetido, era gravando em fita cassete, quando não enrolava
no toca-fitas, e aí você perdia tudo, né? Lembra disso? Aquela luta com o toca-fita? Mas havia essa discussão. No entanto, eu me lembro que o nosso professor de exegese, que era o reverendo Rubens Pires, ele diz, olha, não tem problema nenhum, porque Pedro diz, e ele citou 2 Pedro, que ele sempre procurava relembrar a igreja daquilo que havia sido ensinado. E ele deu uma justificativa, ele diz, olha, igreja tem memória curta. Igreja tem memória muito curta, às vezes curtíssima. A gente não lembra muito das coisas que acontecem e são ensinadas. Então, uma das funções dos pastores, que é dar alimento à igreja, é às vezes dar o mesmo prato. Você não repete cardápio lá na sua casa? Tem um que é quase todo santo dia, que é o arroz e o feijão, né? E a gente até fala que não há nem necessidade do pregador ser um pregador brilhante. Se ele der para a igreja pelo menos o arroz com feijão, a igreja não passa fome. O que acontece, muitas vezes, é que nem o arroz com feijão a gente anda ouvindo por aí, a gente anda ouvindo outras coisas. Agora, o que Pedro está dizendo, olha, eu estou repetindo o que eu já disse, para vocês ficarem esclarecidos. Uma coisa interessante é que Pedro diz que ele quer despertar com lembranças a mente que já é esclarecida. Quando você tem um padrão de estudo da Escritura que é ativo, que é constante, que é sistemático, quando um problema acontece e alguém fala, olha, tem isso aqui, você lembra na hora. Agora, quando você não dá muita atenção para o estudo da Escritura, não lê a sua Bíblia todos os dias, não frequenta a escola dominical ou o culto da igreja ou as programações da igreja com assiduidade, a sua mente vai ficando enferrujada e quando aparece um falso mestre por aí, você é a vítima preferida dele. Aquele que está ligado à igreja, mas nem tanto. Sabe que a fé é importante, mas eu posso ir mais devagar. Então, Pedro está dizendo que quem está sempre ativo na vida da igreja, com assiduidade, participando, aprendendo, estudando, procurando aprofundar a sua fé, não será enganado facilmente por um falso mestre quando ele aparecer. E é isso então que ele está dizendo, eu quero despertar a lembrança, aquele ensino que você recebeu porque você estava presente. Como lembrar de um ensino que eu não estava presente no dia que ele foi ministrado? Às vezes nós organizamos conferências, trazemos um preletor especial que estudou muito uma determinada doutrina, como nós fizemos com o reverendo Heber Júnior aquele dia. Ele é um dos principais estudiosos sobre o ministério, a teologia e a influência de Jonathan Edwards dentro da nossa denominação. E ele esteve aqui uma manhã à nossa disposição. Mas muitos preferiram ficar em casa orando no monte de cobertas. É claro que foi gravado e pode assistir depois. Hoje em dia a gente tem esse recurso. Mas mesmo assim, será que eu assisti com o mesmo interesse? Então, Pedro diz que ele quer despertar com lembranças. Despertar o que a igreja já recebeu. Repetir o ensino para esclarecer, para fixar, é algo que nós precisamos dar atenção a isso com segurança. É claro que é falta de ética repetir porque não estudou. Mas é ensino quando repete para ligar um ponto com outro dentro de um programa pastoral sério para a vida da igreja. Assim também, Pedro fala que ele quer fazer a igreja recordar a palavra profética que eles já haviam recebido. Observe aí no texto, no versículo 2, que Pedro diz que ele quer despertar com lembranças com um objetivo. Você sempre entende o objetivo do texto quando aparece a expressão para quê? E ela está aí no início do versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas, não por mim, mas pelos santos profetas e pelo Senhor Jesus, através dos apóstolos. Observa que ele volta exatamente lá no versículo 16 a 21 do capítulo 1.
quando ele diz que ele estava presente e viu o que o Senhor Jesus havia feito e ensinado, quando ele falou da palavra profética que havia se cumprido em Jesus Cristo, e quando ele falou então que a escritura que nós temos em mão não nasceu de uma particular elucidação, mas foi dada pelo Espírito Santo através de homens santos que ele mesmo escolheu. É isso que Pedro está dizendo aqui. Eu estou fazendo vocês recordarem daquilo que vocês já haviam recebido pela revelação especial do nosso Deus. Revelação especial que nos é dada em Jesus e revelação especial que nos é dada através da Escritura Sagrada. Então ele fala que ele quer nos fazer recordar aquela palavra que foi dita pelos santos profetas, a revelação profética. Foi a palavra profética que disse que Jesus viria a primeira vez, nós já discorremos sobre isso aqui. E agora a palavra profética dos apóstolos, de Jesus e aquelas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, apontam para a segunda vinda. Se aparecem na igreja pessoas negando a veracidade, a verdade da segunda vinda de Jesus, Pedro está dizendo, olha, nós já temos o testemunho do Antigo Testamento que falava que seria assim. Somado a isso, agora nós temos as instruções do próprio Senhor Jesus e aquilo que ele revelou através dos seus apóstolos, que está escrito no Novo Testamento. Então nós temos a palavra profética e nós já temos a palavra apostólica. Todos os novos apóstolos que surgiram, eles devem ser medidos pelo que está escrito na Escritura Sagrada, e não porque eles dizem que receberam uma revelação quando estavam numa manhã de domingo ao lado de um lago lá na Colômbia, ou em qualquer outro lugar. Eu acho incrível tanto que os falsos mestres modernos sempre associam uma revelação de Deus a um rio ou a um lago, sempre é perto de um lugar desse. Mas Pedro está dizendo, nós já temos o critério, o que esses novos mestres estão dizendo por aí, e que tentam fazer vocês prestarem atenção só nessa vida presente e esquecer da promessa futura, já tem a palavra profética denunciando, dizendo que vai ser diferente. Então Pedro quer nos levar a crer e a saber e a manter vivo na memória a palavra que nós já recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele associa então essa palavra a tudo aquilo que ele já ensinou. Esse é o primeiro ensinamento. Mantenham vivo na memória a palavra profética, o mandamento de Jesus e o ensinamento dos apóstolos que está no Novo Testamento. Segundo, Pedro então diz que nós devemos estar cientes do falso ensino e o seu julgamento, ou o julgamento que virá sobre ele. Os irmãos viram no capítulo 2 que Pedro ele foi feroz com os falsos mestres. Ele disse que o seu castigo vai ser pior do que os anjos que seguiram Satanás no dia da queda de Satanás. Vai ser pior do que o dilúvio que aconteceu na época de Noé, onde só os que Deus havia escolhido é que foram poupados. E vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. E o castigo dos falsos mestres será muito semelhante ao castigo que Balaão recebeu ao vender uma palavra e um conselho pecaminoso para um rei que queria destruir o povo de Deus. A doutrina de Balaão sempre foi problema na vida da igreja, que é a promiscuidade sexual associada ao culto de Deus. E nós precisamos sempre lutar para que Deus nos purifique dessas coisas. Agora ele vai um pouquinho mais adiante, ele recapitula brevemente o que ele falou dos falsos mestres, tanto na primeira carta como na segunda carta, e ele então descreve aqui em 4 afirmações, no versículo 3 até o versículo 6, quem são os falsos mestres e qual é o seu fim. Primeiro ele diz que eles são escarnecedores com seus escárnios.
Lembra lá em 1 Pedro, quando nós falamos do sofrimento que é trazido sobre a igreja por aqueles que zombam do Evangelho? A palavra escarnecedor aqui é a mesma palavra que Pedro usou lá na primeira carta, quando ele diz daqueles que zombam da fé, e isso traz sofrimento àqueles que querem servir a Deus. Ele diz, olha, Deus está vindo, mas saibam que existe os escarnecedores com os seus escárnios. Nós sempre citamos o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que são lobos no meio das ovelhas. Nós devemos nos assentar na roda dos esclarecedores, os que têm mente esclarecida, para servir ao Evangelho. Sempre que você vir alguém escarnecendo, zombando, contando piadinha boba a respeito do Evangelho, da liderança da igreja, este é um lugar onde você não deve ficar. Porque essas pessoas estão praticando o que esses outros aqui praticam. Em segundo lugar, sobre esses falsos mestres, Pedro diz que eles andam segundo as suas paixões. No capítulo 2, ele gastou um tempo explicando isso. Andar segundo as paixões é andar segundo os desejos. Desejos de poder, desejos de riqueza, desejos de sucesso. Pessoas que usam a igreja somente pensando no seu prazer, no seu conforto e no seu estabelecimento no meio do status quo da sociedade, daquilo que as pessoas aí aprovam onde nós vamos, onde quer que nós possamos vir a ir. Mas aqueles que realmente ensinam a palavra de Deus, eles procuram levar a igreja a ter a sua fé fortalecida quanto à volta do Salvador. Em terceiro lugar, Pedro diz que eles colocam em dúvida a palavra de Deus. E aí ele diz o exemplo: onde está a promessa da sua vinda? Quando as pessoas querem um conforto da terra, elas negam a promessa do céu. E a teologia da prosperidade, que domina o cenário evangélico brasileiro, faz exatamente isso. Nós cremos que Deus abençoa sim materialmente o seu povo. Ele fez promessas a respeito disso. Mas nós não cremos que as bênçãos materiais são a única forma de Deus abençoar o seu povo. Às vezes, Deus até nos priva delas para ver se o nosso coração é fiel. E eu conto uma experiência que eu vivi numa igreja que eu pastoreei. Havia na nossa igreja um irmão, era uma congregação pequena. Eu também já fui pastor de congregação pequena, e ele era o maior dizimista da igreja. O seu dízimo era o maior dízimo da igreja. Ele não era uma pessoa rica, ele era um funcionário de uma empresa, mas o salário dele era o que dava o melhor dízimo da igreja. E ele era fiel, todo santo mês ele depositava o seu dízimo no dia exato do primeiro domingo do mês. E até um dia lá, uma pessoa da igreja, que a gente acha que era uma funcionária da igreja, estava roubando alguns envelopes de dízimo e roubava especialmente o dele, que era o maior. E nós descobrimos porque a gente colocava no mural da igreja a lista mensal dos dizimistas. A gente não colocava valores, mas a gente colocava a lista mensal dos dizimistas no mural. Aqui na Vila Nova fica nesse corredor aqui atrás, você pode ir lá conferir. Exatamente para que os irmãos possam conferir o zelo e a transparência da liderança da igreja na prestação de contas. E aí ele notou que o nome dele não apareceu um mês, depois no segundo mês não apareceu de novo, e aí ele foi conversar com o tesoureiro. Nosso tesoureiro teve uma crise de depressão por causa disso, porque ele achou que o cara estava pensando que ele tinha roubado, mas era outra pessoa. Mas o fato é que depois de alguns meses desse ocorrido, ele perdeu o emprego. Ele pagava prestação de casa, ele tinha um monte de despesa compatível com o seu salário. Quando ele se recolocou, ele passou a ganhar 1 salário mínimo por mês. Ele ganhava 10.
E aí tudo começou a dar errado. Você ajustar um padrão de vida baseado em 10 salários a um padrão de vida baseado em um salário é muito difícil. E ele então nos disse que estava passando muita dificuldade. A igreja o ajudou durante alguns meses, nós até pagamos energia elétrica, ajudamos ele a pagar a prestação da casa para não entrar em juízo e ele perder o seu financiamento, mas nada disso resolveu. Um dia eles sumiram da igreja, eram 4 pessoas, e eu fui conversar com eles. E ele disse: eu não posso servir a um Deus que não me honra. Se Deus não pode me dar um salário melhor, Ele não é digno de que eu frequente a sua casa. Foi isso que ele me disse. No entanto, Hebreus capítulo 11 diz que muitas vezes somos nós que temos que honrar a Deus com a nossa fidelidade. E algumas vezes Deus nos priva de alguns mimos e presentes e bênçãos, inclusive materiais, para ver se o nosso coração pertence a Ele. A história de Jó é isso. As irmãs da SAF acabaram de estudar o livro de Jó e viram que foi exatamente nisso que Deus testou Jó. O diabo dizia: Jó te obedece porque o senhor enche ele de presente. O senhor dá fazenda, o senhor dá boi, dá camelo, dá comida farta na mesa, filhas as mais bonitas do Oriente. Qualquer um te serve desse jeito. E Deus permitiu que Satanás lhe tomasse tudo, para dizer para Satanás que é possível servir a Deus mesmo no meio da adversidade. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. E no final, Deus lhe devolveu tudo o que ele já havia dado antes. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós não devemos colocar em dúvida a palavra do Senhor nunca. Ela é a verdade. Ela deve dirigir as nossas vidas. E na palavra de Deus está prometido que Jesus virá. E essa é a nossa maior e mais cara esperança. E é exatamente essa esperança que a TV, o jornal, a revista, o mundo político mais questiona. O mundo econômico mais questiona. Nós estamos aí brigando com a ideologia de gênero já há um bom tempo, e agora nós percebemos que o nosso maior inimigo no que diz respeito à ideologia de gênero não é nem tanto os militantes homossexuais, mas são os empresários que estão loucos e ávidos por dinheiro. McDonald's, Coca-Cola, e aí vai. Eles é que estão ensinando a ideologia de gênero na televisão. E daqui a pouco um sermão como esse vai ser proibido de ser proferido publicamente no nosso país, por causa disso. Então, não coloque em dúvida a palavra de Deus. E quando alguém colocar em dúvida, saia de perto. É o que diz Pedro para você. Quarto lugar, essas pessoas, olha a expressão que Pedro usa a respeito delas, elas esquecem deliberadamente a palavra de Deus. Esquecer deliberadamente é tomar a decisão de não lembrar. É passar por cima. É esconder dos olhos públicos. É guardar, é esconder, é colocar numa gaveta, passar a chave para que ninguém possa encontrar e ver a verdade. Então, os falsos mestres, eles deliberadamente, eles esquecem a palavra de Deus. Eles escondem dos olhos, eles deixam para lá. Uma vez eu convidei um pastor para pregar na nossa igreja e ele falou um monte de coisa perigosa. Aí quando terminou o culto, ele veio conversar comigo: olha, eu sei que tem essa doutrina, que tem aquela outra, que pareceu que eu passei por cima, isso aí você resolve depois. Mas o ensino que ele tinha dado ali no púlpito já tinha ficado para eu coçar a cabeça e correr atrás depois. Ele sabia a doutrina, mas ele preferiu ignorar para dar vazão, para dar espaço a algumas ideias particulares que ele tinha na cabeça.
Uma vez um seminarista fez um sermão de prova, e ele expôs um capítulo do Evangelho de Lucas, e aí ele explicou todo o contexto do Evangelho de Lucas, do jeito que a gente ensina na aula de homilética, no seminário, mas na hora que ele foi pregar o sermão, ele falou uma frase que doeu lá no fundo da alma. Ele disse: Lucas ensina sim, mas eu penso diferente. E fez o sermão, e no final, no presbitério, um monte de gente disse: que sermão maravilhoso. Aí eu levantei o dedinho: peraí, gente, olha o que ele falou aqui. Ele disse que Lucas ensina sim, mas ele pensa diferente. A gente tem autorização para fazer isso? Eu tenho autorização para pensar diferente de Lucas na palavra de Deus? É esse tipo de pastor que nós vamos colocar à frente das igrejas? Eu saí vencido, depois foi só um escorregão do menino, depois ele fez direitinho, se redimiu no pastorado dele, hoje está fazendo um bom pastorado lá no Pará, graças a Deus. Mas quase que ele tropeçou no sermão de prova. Foi um nervosismo, né? Deve ter sido. Então, Pedro nos chama em terceiro lugar para ter consciência da soberana longanimidade do Senhor quanto ao juízo final. Eu fiquei um tempão lá em casa pensando como que eu ia criar esse argumento aqui. Eu espero que eu não tenha feito um bezerro de ouro. Conscientes da soberana longanimidade do Senhor quanto ao juízo final. Pedro faz aqui algumas afirmações que eu quero passar resumidamente. Deus julgará o mundo no final com fogo. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu passar uma por uma. No versículo 7, Pedro diz que Deus julgará o mundo no final com fogo. Ele acabou de dizer que as pessoas que deliberadamente esquecem a palavra de Deus, elas ignoram que Deus já julgou o mundo antes, só que lá no passado Deus julgou com água. O mundo foi criado pela palavra de Deus, surgiu da água, porque Deus primeiro separou terra e água, e aí ele cria desses elementos todo o resto. Pedro interpretou assim. E depois Deus afogou em água, no dilúvio, os ímpios. A história de Noé é muito citada por Pedro. Essa é a terceira vez nas duas epístolas que ele cita a história de Noé como uma prova e um sinal de que Deus julga a terra. Agora ele acrescenta um dado novo. No final, Deus não destruirá a terra com água como ele fez no dilúvio. Agora vai ser com fogo. E aí tem algumas coisas que a gente precisa guardar na memória. Os dispensacionalistas, eles acreditam que o fim do mundo será desencadeado por alguma ação humana pecaminosa de grandes proporções. Quem conhece a teologia de Wim Malgo, fundador do Ministério Chamada da Meia-Noite, ele descreve lá como que os exércitos da China, somado com os exércitos da União Soviética, marcharão sobre a terra até chegar em Israel, e lá no vale de Megido vai acontecer a batalha do Armagedon. E toda vez que aparece uma descoberta científica nova, aparece um dispensacionalista dizendo: está chegando. Se aparece o número 666 na frente de um helicóptero, olha só o demônio aí. Quando eu era pastor em Rubiataba, um irmão da nossa igreja comprou o novo lançamento do momento, que foi a besta. Aquela perua, né? Best A, que aqui no Brasil a gente lia besta. E foi ridículo e muito engraçado, a besta azul dele parada em frente à igreja de Rubiataba, e uma irmã pentecostal andando ao redor dela para ver se encontrava, sei lá, talvez um chifre, qualquer coisa parecida. Porque lá na igreja presbiteriana a besta estava presente. Era isso que se comentava nas ruas de Rubiataba naquela época. E aquela besta foi tão besta que ela serviu a igreja, levou os homens para encontro do PH várias vezes, ajudou a gente a levar a ceia em Morragudo. Então, se ela era do demo, deu ruim para o demo, porque ela ajudou a igreja demais da conta.
né? Então as pessoas ficam aí dizendo, essa semana eu tive que assistir um vídeo, até longo, de uma pessoa dizendo que a vacina do Covid está cheia de nanotecnologia, que os cientistas podem nos localizar e aí vai ficar fácil do demônio nos numerar. Ah, gente, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Não dá ouvido para essas coisas, não. A gente sabe que o que está vindo pela frente é ruim, mas não vamos piorar, né? Não vamos inventar moda. Então eles estão dizendo que vai ser a terceira guerra mundial, que vai desencadear o juízo final, e aí Jesus Cristo vem, e vai ter o milênio, aquela coiseira toda, e a gente tem que se preparar. Eu fico pensando, o dilúvio aconteceu por causa de uma primeiríssima guerra mundial? Todo mundo achava que estava tudo bom do jeito que estava. Apocalipse diz que aliás, o Senhor Jesus diz em Mateus 24, que quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, o Senhor vem. Quando o mundo achar que realmente venceu Deus e não precisa, porque consegue construir uma paz com as próprias mãos, aí Jesus Cristo vem. Não é quando a bomba atômica de hidrogênio de não sei quantos mil megatons cair em cima de Moscou ou de Washington, Brasília não conta, né? É que a coisa vai ficar feia. O Sodoma e Gomorra não foi uma guerra. Eles estavam felizes porque eles achavam que tinham liberdade suficiente para abusar sexualmente até dos anjos de Deus. Estavam felizes com aquilo. Aí o juízo veio. Eu creio, não posso dizer que sou autoridade absoluta a respeito disso, tem gente que pensa diferente, mas eu creio que não vai ser desse jeito. Quando as pessoas acharem que resolveram e que dominaram a igreja através da perseguição, então Jesus Cristo vem e o fogo queima. Pedro diz que Deus vai desfazer os céus com um grande estrondo, e isso vai derreter, vai ser com fogo. E o objetivo disso não é liquidar com a igreja. O objetivo disso é liquidar com o falso mestre e o ímpio. Aqueles que pertencem a Cristo não serão destruídos pelo fogo do juízo final. Eles estão guardados e protegidos na mão do Senhor Salvador. Mas nós precisamos entender que quando o mundo achar que está seguro e não precisa de Deus, é que essas coisas vão cair na cabeça das pessoas. Segundo, versículo 7 também, Pedro diz que Deus destruirá os ímpios. Olha aí o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, estão sendo guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e associada ao dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Destruição aqui não é, nós não cremos assim. Destruição aqui é exatamente o julgamento, a cessação das obras más neste mundo. É isso que ele está falando aqui por destruição. Aí ele explica essa questão de que o objetivo do juízo final, o objetivo de destruir a terra com fogo, é o mesmo objetivo da época de Noé, que destruiu a impiedade com água. Então nós já temos um padrão e um precedente bíblico que nos ilustra e nos prepara para o que vem. O elemento daquela vez foi água, o elemento dessa vez é fogo. Noé não morreu afogado com a sua família. Deus os preservou. Lembra de anteriormente, quando nós lemos que Deus sabe preservar o justo e o piedoso no dia da tribulação. E ele está falando do juízo final. Andando mais um pouco, Deus destruirá os ímpios, versículo 8, aí vem aquele famoso texto de que para Deus 1000 anos são como um dia e um dia são como
1000 anos. E aí quem viveu antes do ano 2000 se lembra. A 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Teve muito pastor que fez crente não dormir de noite com essa afirmação no púlpito, que nem é da Bíblia. É de um livro apócrifo chamado Epístola de Barnabé. E nem tem essa afirmação lá na Epístola de Barnabé. Lá na Epístola de Barnabé, Barnabé faz, no capítulo 16, eu tenho a epístola, eu li, ele diz o seguinte: como de Adão até Abraão tem 2000 anos, e de Abraão até Jesus tem 2000 anos, seguindo a conta de Mateus, a genealogia de Mateus, então de Jesus até o juízo final vai ter 2000 anos. É isso que a epístola de Barnabé fala. Aí alguém inteligente, criativo, em algum momento diz: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Não está na Bíblia isso. E nós já chegamos em 2000, já estamos em 2021, quase em 2022. Disseram que todos os relógios iam zerar. Eu lembro até que eu instalei no meu computador um programa preventivo para não queimar a memória do meu computador na virada de 1999 para 2000. E não aconteceu nada. Não teve o bug do milênio, como foi dito naquela época. Alarmismos tirados da imaginação das pessoas não se aplicam à Escritura. A Escritura já nos deu um precedente. Porque a primeira vinda aconteceu. Porque as primeiras coisas se cumpriram. Nós sabemos que as segundas se cumprirão. E o padrão para nós nos prepararmos para a segunda são exatamente as primeiras. O elemento vai ser outro, mas a finalidade vai ser a mesma. E a graça e a longanimidade de Deus agirá da mesma forma. James Packer faz no seu livro sobre o mundo do Novo Testamento um cálculo interessante. Ele, olha, se a gente for interpretar esse texto aí literalmente, não é o caso. Então, se um dia vale como 1000 anos, nós não temos nem uma semana de mundo existindo até hoje. Não temos 7000 anos de história. O calendário de Israel, que é desde a criação de Adão, nem chegou no ano 6700 ainda. Então, se cada 1000 anos é um dia, Jesus foi crucificado e ressuscitado anteontem. Já pensou dessa forma? Domingo passado é que Adão estava andando lá no paraíso. Isso Pedro está falando isso para você ter uma ideia do que é eternidade. E Deus age na eternidade. Então, preocupação com o relógio, eu estou preocupado com aquele ali, é só para a gente mesmo. Deus não tem essas preocupações. Então Pedro está dizendo, não se preocupem. Quem controla o tempo não tem problema com o tempo. Ele não tem problema com o tempo. É da exclusiva administração dele todas essas coisas. As formas de cálculos científicos são irrelevantes na forma de Deus administrar a história. Sendo ele eterno, ele tem o tempo que ele quiser para cumprir os seus decretos. E ele vai fazê-lo. Por isso Pedro então diz, não julguem demorada a vontade do Senhor se cumprir. Olha aí no texto, versículo 8. Versículo 9. Se um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa, não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns a julgam demorada, especialmente os falsos mestres. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus age dessa forma? Por que ele aparentemente retarda a sua chegada? Pelo mesmo motivo que ele retardou o dilúvio. A palavra de Deus nos diz, e é Pedro quem nos mostra isso, que Noé pregou o evangelho 120 anos, ele pregou que o dilúvio viria 120 anos. Ninguém sabia o que era chuva. E aí o dilúvio era uma coisa nova, ninguém sabia o que era.
E aí Noé prega e as pessoas, diz Pedro, zombavam de Noé. Aí acontece ainda mais um agravante. Noé entra dentro da arca com aquele montão de animal e a porta da arca continua aberta mais 7 dias. Não é como os filmes mostram que a chuva começou e aí os últimos animais estavam entrando e eles apressaram o passo e corre. E esse último Noé, que ainda tem uma briga de Noé com um bando de gente lá, e os caras até quebram um pedaço da arca para entrar lá dentro, para ser penetra na festa, né? Tudo errado. Eles esperaram mais 7 dias e nada de chuva. 7 dias lá dentro da arca e 7 dias do povo lá fora, ó. Bobão, não vai dar nada, isso é bobagem, isso é louco. Aí, no 7º dia, Deus fechou a arca. Foi Deus quem fechou a arca. Não foi Noé puxando cordinha com roldana, não. Quando Deus fechou a arca, aí começou a chover. É desse jeito com a segunda vinda de Jesus. Por que parece que Deus está demorando? Porque como, e Pedro diz que Deus fez isso com Noé, porque ele é longânimo. Deus queria que aquele povo que estava lá fora zombando se arrependesse e entrasse na arca. Mas não entraram. Deus queria mostrar que o homem entregue a si mesmo não se arrepende. E é por isso que nós somos presbiterianos. O homem, a mulher entregue a si mesmo não se arrepende, mesmo com Deus colocando uma arca imensa na frente. Mesmo com Deus colocando aquele montão de animal dentro da arca, sem chicote e sem arreio. Não se arrepende. Aí quando a chuva cai, é um Deus nos acuda. E vai ser do mesmo jeito no final. Só que em vez de água, fogo. Essa é a única diferença. Então, fique atento a isso, diz Pedro. Preste atenção, porque a vinda do Senhor vai ser como um ladrão de noite. Uma senhora que eu fui pastor dela tinha 98 anos de idade. E aí, a gente que vai ficando mais velho sempre acorda de madrugada para fazer alguma coisa, né? Beber água e outras coisas. E aí ela acorda de madrugada, na hora que ela vai passando pela sala, 99 anos de idade, bem devagarzinho, ela dá de cara com um ladrão na sala da casa dela. Aí ela viu aquele ladrão assim, e virou para ele e disse: ô seu ladrão, não tem nada seu aqui não, vai embora. Acho que o ladrão entendeu e foi embora, mas ela não esperava encontrar com um ladrão de madrugada na sua casa quando ela ia lá na cozinha tomar água. Você não espera o ladrão. Se você esperasse, você colocava uma armadilha para ele e coitado do ladrão. A Bíblia diz, olha, a gente sabe que o ladrão vai aparecer a qualquer momento. Mas quando? Qual a circunstância? Vai ser dentro de casa? Vai ser na porta do banco? Vai ser na entrada da lotérica, onde eu gosto de pagar minha luz? A gente não sabe. O Senhor virá como um ladrão de noite. Você não sabe exatamente como. Então você toma precauções, você coloca um alarme, você coloca uma tranca melhor, coloca aquela concertina no muro, que muita gente chama de serpentina. Serpentina é aquele negócio que o pessoal do alambique usa para destilar a pinga, viu? A concertina. E de vez em quando ainda não dá certo. Eles ainda atravessam tudo isso. Pedro diz, fique atento. Conscientes da soberana longanimidade quanto ao juízo final. E por último, nós devemos esperar e apressar o dia da volta do Senhor. Um dos textos mais polêmicos e discutidos entre teólogos e missiólogos da igreja. Como assim apressar o dia do Senhor? O texto dá a entender para nós que nós apressamos o dia do Senhor, vivendo uma vida piedosa,
porque o verbo esperar e apressar estão no particípio. E o particípio no grego, ele sempre é contaminado pelo sentido do verbo principal. Pastor, não entendi nada, não sei nada de gramática. O que isso quer dizer na prática? Que o verbo esperar e o verbo apressar, eles são contaminados pelo verbo principal mais perto, que é o verbo viver, no versículo 11. Viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia do Senhor. Quando nós vivemos em vida santa, em vida piedosa, e vida santa e vida piedosa inclui pregar o Evangelho, nós estamos esperando e estamos apressando o dia do Senhor. O primeiro sinal de que nós não estamos com a nossa esperança em dia é quando nós paramos de pregar o Evangelho para as pessoas. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Isso é um mau sinal. É claro que não se espera de todos os membros da igreja desenvoltura como alguém que vem ao púlpito e prega. Mas se espera de todos os membros da igreja testemunho de Jesus. Testemunho que não é só viver piedosa e santamente, que envolve falar com a boca, Jesus virá, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus fez isso comigo. E tem muita gente boa que tem vergonha de falar isso para as pessoas. Então ele diz que nós apressamos e esperamos o dia do Senhor, vivendo uma vida que é agradável a Deus. E isso inclui santidade, piedade e tudo que está embutido nesse comportamento que faz parte da vida cristã. Vivam em santo procedimento e piedade. Esperem e apressem a vinda de Deus. Quando nós ouvimos testemunhos como o do Henrique Terena, dizendo, olha, tem mais de 100 povos indígenas no Brasil que não conhecem o Evangelho. O movimento das missões modernas nasceu em 1792 com William Carey. E o primeiro país a receber missionário foi a Índia. A Índia tem mais de 4.000 povos, só a Índia. E desses 4.000 povos que vivem na Índia, só a metade recebeu o Evangelho até hoje. A Índia, até hoje, é o país que congrega o maior número de línguas e culturas diferentes. E até hoje é o país que mais precisa do Evangelho. E é um dos países onde a igreja mais cresce, graças a Deus. Eles também têm um trabalho missionário atuante. Mas a perseguição lá, porque muçulmanismo e hinduísmo estão sempre competindo com o Evangelho. E de algum tempo para cá, a gente passou até a experiência da perseguição do hinduísmo à maneira do muçulmanismo, que era diferente antigamente. Nós oramos por Oriza um bom tempo lá atrás, e depois de 10 anos apareceu as mensagens, tudo de novo dizendo que estava acontecendo, numa fake news, mas está assim. E a gente, quando fala de levantar oferta para missões, a gente diminui as expectativas. A gente diminui o anúncio para não ofender ninguém, para não desafiar ninguém a ofertar com liberalidade. Assim, em último lugar, Pedro diz, olha, nós com convicção aguardamos, olha o verso 13, nós, porém, ao contrário dos outros, segundo a sua promessa, esperamos. Verbo no presente ativo simples. O verbo está no presente, o que quer dizer que é hoje e é contínuo. E ele está na voz ativa, que é uma prática nossa, que nós praticamos. Nós esperamos novos céus
e nova terra. E para não dizer de novo, novos céus e nova terra, a palavra traduzida por novo aqui é kainê. Kainê é um novo a partir do velho. Deus vai queimar tudo, mas não para destruir, para aniquilar. Ele vai queimar para purificar, assim como ele afogou em água na época do dilúvio para purificar a humanidade. Só que agora vai ser a última. Depois da eternidade. E nesse novo céu, e nessa nova terra, vai ter um elemento que vai estar presente, que a gente anseia por ele, mas nem sempre ele está por aí. Justiça. Justiça. Não haverá acepção de pessoas. Não haverá diferenciação de classes sociais. Não haverá discussões de gênero, não porque o homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem, porque não precisa. Todos se aceitarão como são. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Lágrimas não terão mais necessidade. Haverá justiça. E a justiça aqui é um elemento, um atributo de Deus que engloba todos os outros. Onde a justiça há paz, onde a justiça há prosperidade, onde a justiça há respeito, onde a justiça há valorização do próximo. Tudo vem junto, vem tudo embutido. E nós aguardamos com esperança. É por isso que Pedro prefere usar a palavra esperar do que aguardar. Por causa da esperança. E a esperança não é a última que morre, ela não morre nunca. No coração de um cristão, de uma mulher cristã. Por isso, então, não guardar a palavra é uma tolice, porque ela vai se cumprir. Passará o céu e a terra, com água ou com fogo, mas as minhas palavras não passarão. E para os crentes ela é alimento todo dia. Segundo, Deus é longânimo, ou seja, Deus é paciente, Ele espera, Ele aguarda. Ele não é como a gente que quando a esposa está se arrumando lá no quarto e tem um casamento e você é testemunha, você fica olhando no relógio para lá e para cá o tempo todo. Ele espera. E na hora que deu a hora, Ele vai. Então, Ele não abandona a justiça. Nunca duvide disso. Deus é longânimo por causa dos eleitos. E Ele deseja que os seus eleitos entrem pela porta. Então Ele segura o castigo até que o último que Ele escolheu entre pela porta. Tenha certeza disso. Isso te dá coragem para pregar o Evangelho. Que Deus vai te usar para trazer os que Ele quer trazer. E por último, a forma de apressar o dia do Senhor é praticando a esperança. Viver cada dia de acordo com o Evangelho. Construa o seu presente à luz da promessa do futuro. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, aplica no coração do teu povo que tem fome da palavra, a tua palavra. Que a tua igreja sempre ouça a verdade e com profundidade ela tenha a sua mente esclarecida para te servir. Não permita, Senhor Deus, jamais que nessa igreja o ensino falso apareça e ganhe ouvido e voz. E que nós saibamos, pelo exercício da tua palavra, como refutar e expulsar do nosso meio e do nosso coração o ensino falso e a falsidade. Dá-nos essa graça para vivermos com esperança na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos agradecer a todos. O estudo está no